Glória a Deus. Estamos felizes em estar na presença do Senhor, porque quando estamos na presença do Senhor há abundância de alegria. Ainda que você tenha chegado com as circunstâncias difíceis, o Senhor é poderoso para enxugar dos olhos todas as lágrimas e te dar vitória diante das circunstâncias difíceis que temos passado. Mais uma semana em que o Senhor tem nos garantido a vitória e a gente pode contar as bênçãos do Senhor: saúde, força, vigor, sustento, para a honra e glória do nosso Deus que é poderoso. Amém? Hoje é culto de Santa Ceia, culto de aliança, a qual nós vamos já estar novamente relembrando a dor, o sofrimento, mas acima de tudo a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? A nossa maior vitória, a nossa maior alegria é saber que o nosso Deus está vivo. Amém, irmãos? O nosso Senhor está vivo. Ele é poderoso, Ele é um Deus maravilhoso. Ele é o Deus que ressuscitou, e Paulo disse assim: Ele é o primeiro de muitos, que seremos nós também ressuscitados para a honra e a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E por isso nós nos alegramos, nós celebramos, nós nos relembramos, sabendo que estamos lembrando que assim como Ele ressuscitou, Ele também nos ressuscitará e nos dará vida eterna com Ele na glória, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia, segundo livro de Crônicas, aí no Antigo Testamento, no segundo livro de Crônicas, capítulo 20, versículo 20. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que tu és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que tu és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Todos encontraram, amém? Diz assim a palavra do Senhor: de madrugada partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse: escutem-me, Judá e povo de Jerusalém. Tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão vitória. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e o louvarem pelo esplendor de sua santidade, indo à frente do exército cantando: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscada contra os homens de Amon e de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Senhor Jesus, aqui está a tua palavra, Senhor. Fala conosco, abre os nossos olhos e os nossos corações, Senhor. Leva-nos ao arrependimento. Abre, Pai, o nosso coração, Senhor, para conhecer mais de ti, Senhor. Para, Senhor, nos aproximar, Senhor Jesus, da tua grandeza, do teu amor, da tua glória. Que o teu Espírito, Senhor, possa inundar os nossos corações e nos dar direcionamento, Senhor, da tua palavra, do teu reino, Senhor. Manifesta em nós o teu reino, manifesta em nós a tua vontade, Senhor Jesus. Faz em nós o teu querer, Senhor. Cumpre em nós, Pai querido, Deus poderoso, o propósito, Pai querido, a qual tu derramou sobre nossas vidas, Senhor, nos levando ao arrependimento. Assim, Senhor, fala conosco. É o que nós te pedimos, Senhor, nessa noite. Repreende toda a obra do mal, todo levante do inimigo, todo o poder das trevas, todo embaraço, Senhor.
tudo aquilo que Ele tem preparado, a sua arma forjada, tudo aquilo que Ele tem preparado, Senhor, com palavras, Senhor, com intenções no coração, com atitudes. Deus poderoso, Tu és o Deus de milagre, Tu és o Deus de poder, Senhor. Lança Ele por terra nessa noite, quebra, Pai querido, as portas de bronze e os ferrolhos de ferro, a qual Ele está trancando, Pai querido, essa vida, essa alma. Deus poderoso e santo, joga todas essas correntes por terra e engrandece o Teu nome. Tu és o Deus de libertação, Tu és o Deus de cura, Tu és o Deus de salvação e que opera um milagre no momento oportuno. Por isso, Deus poderoso, nós declaramos o Teu nome nessa noite sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Podemos assentar. Nós estamos no Antigo Testamento, um rei, filho de Asa, neto do nosso rei Abias, que é filho de Roboão, filho de Salomão e filho de Davi, né? Estamos aí no tataraneto do rei Davi, né? Josafá, um rei que promoveu muitas reformas no reino de Judá, mas nós estamos num contexto em que ele está passando por uma dificuldade, por um problema, por uma adversidade na sua vida. Assim como seu pai Asa, assim como seu avô Abias, passaram por momentos difíceis e clamaram ao Senhor. Josafá não foi diferente, ele também clamou ao Senhor Jesus Cristo. O texto do capítulo 20, se você acompanhar comigo, você que ficou com a sua Bíblia aí aberta, né? No capítulo 20, versículo 1, vai dizer que os moabitas e os amonitas, eles entraram em guerra com Josafá, com o rei de Judá, e foram informar a Josafá do que estavam acontecendo. E a informação foi: há uma grande multidão vindo contra ti. É aquelas informações que, como diz o texto no decorrer dele, aqui na Nova Versão Internacional, diz que ele ficou alarmado, mas na Almeida Atualizada diz que ele teve medo. Talvez a sua tradução diga assim, lá no versículo 2, então Josafá teve medo, né? Porque falaram para ele que uma grande multidão vinha contra ele. Nessa tradução diz que ele ficou alarmado. São informações que muitas vezes mexem com a nossa alma. Informações muitas vezes que tiram a gente da nossa estrutura. Você que recebeu uma informação desagradável, né? Aquilo que você não estava planejando saiu do local. Josafá está simplesmente no rei sentado e escuta alguém chegar e dizer assim: tem uma grande multidão vindo contra ti. E ele fica alarmado, ele fica com medo, assim como eu e você, que muitas vezes, em algumas situações da nossa vida, temos medo, ficamos alarmados, ficamos muitas vezes sem ter o que fazer, paralisado diante de algumas informações que vêm para mexer muitas vezes com a nossa vida, mexer com o nosso estado emocional, mexer com o nosso sentimento, mexer com as nossas estruturas, e ficamos alarmados, ficamos desesperados. Talvez seja um resultado de um exame, ou a respeito de algo da sua família, de filho, de marido, de esposa, ou não sei, algo que você se agrade, mas de repente o coração ficou com medo da situação que estava acontecendo. Mas o importante nós entendermos é que, apesar dessa situação de alarme, apesar das circunstâncias difíceis, apesar de Josafá olhar e dizer que não tem capacidade para suportar aquela situação, não tem capacidade para ir de frente com aquela situação, porque são situações que mexem com a nossa vida, que nós não temos capacidade muitas vezes de reverter a situação, de mudar as circunstâncias. Tem situações na nossa vida que fogem da nossa estrutura, fogem da nossa capacidade,
fogem daquilo que a gente pode fazer, e muitas vezes nós ficamos sem ter o que fazer. E Josafá, no seu canto ali, depois de receber ali a mensagem, a Bíblia diz que ele decidiu consultar ao Senhor. Aqui é uma situação importante na nossa vida e que nós precisamos aprender em situações difíceis, em situações complicadas, em situações que você não pode resolver, em situações em que o medo toma conta da sua vida. Só quem pode resolver é o Senhor. Imagine só que alguém alarmado não tem decisões coerentes para tomar. No momento do medo, você não tem aquela decisão para tomar. Josafá decidiu consultar ao Senhor. Josafá, diante dessa situação, decidiu ir ao templo e a consultar ao Senhor. A primeira coisa que ele fez é proclamar um jejum. Ele disse: eu não tenho resposta, mas Deus tem. E a gente olha, parece assim simples, né? Mas você vai olhar para você e vai dizer: não é tão simples assim. Eu já tive momentos difíceis em que eu tive que clamar ao Senhor porque eu não tinha nada mais para fazer. Já teve momentos em nossa vida que nós passamos, né? Já testemunhamos aqui milagres, já testemunhamos aqui maravilhas, principalmente a respeito de saúde, né? O meu filho Eliel, o meu filho Josafá, na gravidez da missionária, que passaram por circunstâncias difíceis, que passaram por momentos difíceis, e a gente não tinha mais o que fazer, não tinha estrutura, e o único que podia resolver esse problema se chama o Senhor dos Exércitos, que é poderoso na batalha. Ele era o único que podia entrar. Nós já passamos por momentos difíceis que fogem do nosso controle. A pergunta é: o que você faz? Será que nós sentamos e começamos a consultar a Deus e a dizer: eu vou consultar o Senhor porque Ele tem a resposta? Josafá decidiu proclamar um jejum, reuniu a nação, e a Bíblia diz que ele vai, o segundo passo que ele faz é fazer um propósito, vai para a igreja, para o templo, e ele faz o quê? Ora. A Bíblia diz: ele orou ao Senhor. Diante daquela situação, ele dobrou os joelhos e começou a orar ao Senhor. Diante de todo aquele momento difícil, a qual ele não podia resistir, ele foi e clamou ao Senhor, ele orou ao Deus dos céus, ele pediu a intervenção de Deus, ele pediu a intervenção do céu para resolver aquele problema, ele pediu a intervenção do próprio Deus na sua vida para saber o que ele ia fazer, porque tem momentos na nossa vida que a gente não sabe o que fazer, não sabe que direção tomar, não sabe para onde ir, não sabe exatamente o que devemos falar. Josafá foi lá e disse: eu não tenho, mas tu tens, tu pode me dar o direcionamento. Quando ele está diante do altar de Deus, ali na frente daquele pátio novo, orando, pedindo a Deus, dizendo: Senhor, os amonitas, os moabitas, essas duas nações vêm contra nós e nós não podemos resistir, nós não podemos combater contra eles porque eles são maiores do que nós não temos essa capacidade, mas tu és o Deus que governa o mundo, tu és o Deus que governa o universo, todo homem está em tuas mãos, exército, principado, potestades, governos estão sobre tuas mãos, tu és o Deus todo-poderoso, tu pode resolver esse problema. Esse é o pago que nós temos, Senhor, dessa nação, os amonitas e os moabitas, que nós não fizemos mal. Você sabe quem são os amonitas e os moabitas? É os aparentados, né? De Judá. Quando Israel sai do Egito, eles dão de encontro com essas nações. Eles não guerreiam contra Amon e nem guerreiam contra Moab. Pelo contrário, Deus diz para eles passarem ao redor. Deus olha para eles e diz assim: não guerreie contra eles, passa pelo lado, não mexa com eles. Josafá está lembrando da história e está dizendo assim: Senhor, aquele que tu disse para mim não mexer, agora está mexendo comigo. Aquele que tu disse para mim não fazer nada contra ele, agora está fazendo algo contra mim, Senhor. Não és um Deus justo? Aquele que eu não machuquei, agora quer me machucar.
Quando nós saímos do Egito, ali encontramos com ele, perguntamos: Senhor, é para nós entrar em guerra contra eles? Tu disseste: não, se desvia deles. E nós nos desviamos, nós não tocamos nele, porque o Senhor não permitiu. Agora eles estão vindo contra nós e querem pelejar contra a nossa terra, contra o que temos. Acaso essa herança não foi tu que nos destes? Essa é a paga, Senhor, que eles estão dando à nossa vida, trazendo tribulação para nós, quando nós estamos dando paz a eles. Enquanto nós demos paz a eles, eles estão trazendo guerra contra nós. Aí a Bíblia diz que diante da oração de Josafá, a Bíblia diz que levanta-se um profeta no meio da congregação. O nome desse profeta se chama Jaaziel. E ele começa a profetizar. Ele começa a profetizar e a dizer a Josafá que é para ele ficar tranquilo, calma, porque devemos ouvir a voz do Senhor. Primeira coisa que o Senhor fala através do profeta é: não tenha medo, porque o medo paralisa a vida do homem. Porque o medo impede de um homem tomar as suas decisões. Porque o medo te deixa vulnerável. O medo te deixa o quê? Subjugado por alguém. Sim ou não? Medo de tomar uma decisão. Medo de tomar e fazer aliança. Aí o medo te subjuga. Eu estou com medo de tomar decisão com algo que vai acontecer e você vai vivendo uma vida escrava debaixo de um sentimento. Você tem medo de falar algo porque de se libertar. Você se lembra da história de Gideão? Está lá: Senhor, se tu estivesse conosco, por que acontece isso com a gente? Ele disse: é necessário coragem. Coragem foi a resposta de Deus para Gideão. Sabe por quê? Porque diante de uma situação onde estão subjugando, onde estão maltratando, é necessário coragem para se levantar, tomar uma postura e tomar direcionamento na vida. Então o profeta profetiza e diz: não tenham medo, porque quem tem medo não sabe tomar decisão. Quem tem medo não sabe o caminho direcionado. Quem tem medo fica refém, impede de crescer, impede de desenvolver, impede tudo, porque tem medo de tomar decisões na sua vida. A segunda coisa que ele disse foi: não desanime. Porque diante de uma guerra, Francinildo, nós desanimamos. Sim ou não? Diante das circunstâncias difíceis, o nosso coração se desanima. Diante de situações que você não pode resolver, nós tendemos a ficar desanimado. Diante das complicações que vêm sobre a nossa vida, que você diz que você não tem capacidade para resolvê-las, a tendência é desanimar. A tendência é o coração ficar desmaiado e dizer assim: o que eu posso fazer? Qual o direcionamento que eu preciso tomar? Fica desanimado, não tem um direcionamento, não se levanta, não faz nada, porque o coração desanimou. Diante dessa situação, nada eu faço. Tem gente parada assim, porque ficou desanimado com as circunstâncias. Então o profeta vem e diz: primeiro, não tenha medo. Segundo, não desanima. Se tu tiver medo, essa guerra tu já perdeu. Então tu não pode ter medo e nem desanimar. A terceira coisa que o profeta falou foi: desça contra eles. O profeta não disse assim: não, se esconda. Não enfrente. Não saia dessa situação. Porque um grande problema na nossa vida que nos paralisa, e talvez a sua casa esteja paralisada, é uma situação que se chama a guerra, muitas vezes, que nós temos que travar para dizer: nós precisamos endireitar tudo. Sim ou não? Senão tudo continua do mesmo jeito. Só que tem guerras que precisam ser travadas na nossa vida.
Porque se você não travar essa guerra com você mesmo, não há mudança na sua vida. Se você não travar essa guerra diante das suas emoções, dos seus sentimentos, para tomar uma decisão, nada muda na sua vida. Você fica refém do seu medo. Então o profeta disse: desça contra eles. Se o diabo está vindo contra você, vá contra ele em nome do Senhor dos Exércitos. Se ele está vindo de lá para cá, vai daqui para lá. Vá para cima e diga: eu tenho o Senhor poderoso nas batalhas, eu não vou voltar atrás. Na minha casa tu não vai reinar, na minha família tu não vai reinar. Não fique com medo, não fique desanimado. Faça o que o profeta está dizendo, vá também. Comece a orar, faça que nem Josafá, comece a orar. Comece a jejuar e dizer: se tu vem contra mim, com todos os teus problemas, com toda essa situação para me intimidar, eu também vou contra ti. Mas eu vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos. Então, coragem é a virtude de uma igreja, é a virtude de um cristão. Josué, capítulo 1, nós entendemos, está lá o que? Orando, e joelho dobrado, chorando. Quando o anjo aparece e diz assim: te coloca de pé, ser forte e corajoso. Porque enquanto não for forte e corajoso, você vai ficar sendo sempre subjugado. Pessoas sempre tomam decisões por você e você não tem coragem de tomar uma decisão. Porque você não tem coragem. Porque o medo já tomou conta de você. A quarta coisa que o profeta disse a eles foi: tomem suas posições. Você sabe o que é tomar posição? Porque tem gente, irmãos, que sai da sua posição quando confrontado. Tem gente que sai do seu posicionamento quando é confrontado. Tem medo do confronto, tem medo da situação, e aí sai da posição. E quando sai da posição, abre brecha para tudo quanto é porcaria na sua vida, porque não tem coragem de se posicionar. E quem não tem coragem de se posicionar, abre brechas. E o profeta diz assim: tome suas posições, não saiam das suas posições, permaneça firme, permaneça em Cristo, permaneça no Senhor, na posição, porque Ele é quem vai te dar vitória. Mas o profeta diz: não saiam das suas posições. Não fique com medo, não desanime, vá também contra eles e fique posicionados. A quinta foi: permaneça firme. Essa foi a profecia de Jaziel. Não tenha medo, não desanime, desça contra eles, fique na posição e seja firme. Seja o que, irmãos? Diga: firme. Quando você toma uma posição, você precisa ser firme diante da sua posição. Quando você toma uma posição, você precisa ficar firme na sua posição. Por quê? Porque o trabalhar é de Deus. Se Deus mandou fazer, fica firme, fica na posição que Deus vai entrar na obra. Deus vai fazer a obra na sua vida, na sua casa. O texto que nós lemos, ele só se cumpriu porque o profeta profetizou e disse: não tenha medo. E eles não tiveram, não desanime. E eles continuaram encorajados. Ele disse: desçam contra eles. E disse: estamos aqui. E ele disse: tomem suas posições. E ele disse: já estamos na nossa posição, fica firme. E ele diz: nós não vamos retroceder. Então o texto aconteceu porque eles seguiram exatamente aquilo que Deus mandou eles fazerem. Quer ser usado por Deus, mas não toma posicionamento. Quer ter uma vida diferente, mas não se posiciona porque tem medo. Quer que Deus liberte, mas muitas vezes não tem uma atitude em de se posicionar, em de tirar o medo, em de colocar em posição para que o Senhor possa trabalhar. Você sabe por quê?
Porque quando nós se posicionamos, vem resistência, sim ou não? Sim ou não? Você posiciona, vem resistência de lá, né? Se posicionou, alguém vem para dizer, não, mas eu não concordo. Pois é. Quando nós nos posicionamos, vem resistência. É por isso que Deus, através do profeta, olha para ele e diz assim, fica firme. Você tomou decisão por quem? A sua decisão é por quem? A minha decisão é por Cristo Jesus. A minha decisão é pelo Evangelho. A minha decisão é pelo que Deus fez na minha vida. A minha decisão é pelo que Deus vai fazer ainda na minha história. A minha decisão é essa, para o Deus que vai transformar, para o Deus que vai mudar, para o Deus que cuida da minha casa, para o Deus que prospera a minha vida, para o Deus que me guarda, que me dá saúde. A minha decisão é pelo Deus Todo-Poderoso. Essa é a minha decisão. A minha decisão é amar a Deus acima de todas as coisas. A minha decisão é honrar a Deus. É isso que Josafá está dizendo. A minha decisão é essa. Eu vou tomar essa decisão. Ainda que os inimigos se levantem, a minha decisão é essa. Ainda que o medo me abate, eu não vou me desanimar. Eu vou continuar posicionado naquilo que Deus me chamou, naquilo que Deus me chamou para fazer, naquilo que Ele me vocacionou. Eu permanecerei posicionado. Porque se você deixar de se posicionar, os inimigos vão contra-atacar. Naquela hora, como nós lemos o texto, nós encontramos, depois da profecia, depois da bênção, depois que Deus profetizou a vitória sobre aquele povo, a primeira coisa que eles fizeram foi louvar ao nome do Senhor Jesus Cristo. Depois que o profeta falou, olha, fique posicionado, não tenham medo, vão para cima, porque o Senhor dará vitória, a Bíblia diz que eles cantaram. Porque você quer ver uma situação que muda o ambiente, que muda as circunstâncias, é você começar a adorar. Quando você não tiver decisões para tomar, comece a adorar. Comece a buscar a Deus, porque o louvor é uma arma de guerra. Quando nós começamos a adorar, Deus começa a fazer a obra na nossa vida. Deus começa a trazer paz, Deus começa a trazer o equilíbrio, Deus começa a forjar o nosso caráter, Deus começa a nos dar entendimento daquilo que estamos passando, o refrigério do Senhor começa a descer. Então nós temos totalmente uma capacidade de tomar as decisões exatas. Não sabe o que fazer? Comece a adorar, comece a buscar a Deus, comece a orar, comece a pedir de Deus, comece a louvar na sua casa, comece a bendizer o nome do Senhor. Lava a louça cantando, varre a casa cantando, trabalha lá na tua fábrica cantando, exaltando o nome do Senhor. Adore a Ele, busque a Ele. Ah, mas lá minha casa está difícil, mas você está adorando o Senhor. Eu vim para adorar-te, eu vim a esse mundo para buscar a Ti, e eu não aceito, Senhor, mas eu sei que eu tenho que passar, mas eu vim aqui te adorar diante dessas circunstâncias. E a Bíblia diz que os altos louvores estavam na boca deles. Eles não se intimidaram, mas começaram a cantar. Eles não se intimidaram, mas começaram a louvar o nome do Senhor, dizendo: o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eu estou na guerra, mas o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eles vieram nos intimidar, mas o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eles querem nos fazer fracassar, mas o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Ele veio para colocar medo, para tentar destruir a minha casa, para tentar destruir a minha família, mas o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eles começaram a adorar, eles começaram a buscar a Deus, começaram a cantar, começaram a louvar o nome do Senhor Jesus Cristo, porque enquanto adoramos, o Senhor quebra as barreiras. Enquanto adoramos, o Senhor peleja por nós.
Enquanto buscamos a face do Senhor, o Senhor entra na guerra. Quando nós adoramos de todo o nosso coração, a resposta do Senhor para nós, você sabe qual é? A resposta do Senhor para quem adora é: essa batalha não é de vocês. Ah, Senhor, mas estão vindo contra mim. Aí a resposta de Deus para o adorador foi: essa batalha não é de vocês, é minha. Nessa batalha, a segunda resposta é: nessa batalha vocês não precisarão lutar. Nessa batalha vocês vão ver o grande livramento que eu, o Senhor, vou dar a vocês. Enquanto adoram, o Senhor trabalha, Ele entra na batalha, Ele dá a vitória, nós ficamos de pé. Mas é necessário posicionamento, é necessário ficar firme que a libertação vem, é necessário ficar na posição que o Senhor quebra a algema. Ele diz assim: nessa batalha eu estarei com você. Estou junto com você nessa batalha. Essa foi a resposta do Senhor. Essa foi a resposta de Deus para um povo que decidiu adorar diante de uma guerra. Essa foi a resposta de Deus para um povo que decidiu adorar diante de uma circunstância difícil. Ficaram com medo, mas decidiram adorar. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que tu és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que tu és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eles decidiram contar as graças que o Senhor já havia feito. Eles decidiram adorar o nome do Senhor diante das circunstâncias difíceis. E o texto 22 diz assim: enquanto começaram a cantar, enquanto começaram a entoar louvores ao Senhor, o Senhor preparou emboscada contra os homens de Amon e de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Tem gente que só adora quando a sua vida está bem, né? Mas tem gente que no momento das circunstâncias decide adorar. Tem gente que só adora quando lhe agrada, então quando lhe apraz, Francinildo, porque a adoração dele depende do homem e não de Deus. Ele finge que adora um homem, finge que adora Deus, mas na verdade adora um homem. Porque quem depende de circunstância para adorar não é adorador. Amém, irmão? Adorador não depende de circunstâncias nem do homem, ele depende de Deus. Ele adora a Deus e não ao homem. Porque quem mudou a vida dele foi Deus e não o homem. Costumo sempre dizer que Elias está diante do Carmelo, 750 profetas de Baal profetizando, e ele está lá, ele é o único adorador, irmão Marinho. O rei de Israel já tinha se desviado há muito tempo, mas ele disse: meu compromisso não é com o rei, é com Deus. Meu compromisso não é com Jezabel, que se levantou para fazer com que o reino se mudasse e se desviasse. O meu compromisso é com Deus, e eu vim mostrar que Deus ainda está na terra de Israel. Eu vim mostrar que Deus é um Deus de resposta, que Ele não está morto, Ele é um Deus vivo e Ele é um Deus de resposta. Aí ele começou a adorar.
Ele começou a dizer assim: traga e vamos oferecer sacrifício. Vamos colocar aqui e vamos ver qual é o Deus que responde com fogo. A ponto de aqueles 750 profetas passarem horas e horas e nada acontecer. Mas depois que Elias começou a orar e pedir de Deus, o fogo desceu e consumiu o holocausto. Alguém posicionado, alguém que decidiu ser forte, ser corajoso, mesmo diante de 750 profetas. Alguém que decidiu se posicionar, mesmo diante de uma rainha dizendo que você vai morrer. Olhando para ele dizendo: você vai morrer. Mas ele disse: eu estou posicionado. Eu sei quem é Deus na minha vida. Eu sei o que Deus fez na minha história. Eu também sei quem me chamou. Se no meio da tua caminhada tu confunde quem foi que te chamou, você fica pelo meio do caminho. Mas quem não confunde quem chamou, continua na estrada e no caminho até que Ele venha, até que Ele volte. Porque na nossa vida, irmão, na nossa caminhada, nós vamos ter intempéries no meio do caminho. Nós vamos ter problemas no meio do caminho. Mas nós devemos olhar para o autor e consumador da nossa fé. Jesus foi quem te chamou. Jesus foi quem te escolheu. E no meio dessa guerra, diz o Senhor, tu não terás que pelejar. Eu sei que no meio dessa guerra tu já perdeu a cabeça. Eu sei que no meio dessa guerra tu já falou que não tinha que falar. Eu sei que nessa guerra muitas vezes nós tomamos posições que a gente não devia ter tomado. Josafá passou por isso. Josafá se uniu com um rei chamado Acabe. A história do rei Josafá é essa. Se uniu com um rei que não adorava a Deus, não buscava a Deus. Josafá é alguém que busca a Deus, mas ele decidiu se aliançar com alguém que não busca Deus. Josafá é um rei que busca o Senhor, que, como nós estamos vendo aqui no texto, que olha para os profetas, crê na palavra do Senhor, que ele crê nos profetas de Deus, mas decide se aliançar com um rei chamado Acabe. Aí Acabe, presunçoso, maligno, faz o quê? Um banquete. E convida quem? Josafá. Faz um banquete, convida Josafá e diz assim: tu vai para a guerra comigo? Porque tem gente que tem aparência, mas a essência já passou longe. Parece ser amigo, mas nunca foi. Sim ou não? Parece, mas não é. Então deixa eu dar um recado para você. Tem gente que parece ser seu amigo, não é. E deixa eu te dar um recado. Esse seu amigo que pode até fazer um banquete para ti, mais uma vez, pode parecer ser seu amigo porque está fazendo um banquete, não é. Acabe faz um banquete, chama Josafá e diz assim: tu vai para a guerra comigo? Porque amigo amigo que não é verdadeiro, ele só faz alguma coisa quando ele quer o quê? Algo em troca. Eu só faço, vou chamar ele para o banquete, mas porque eu quero que ele vá para a guerra comigo. Vou chamar ele para o banquete, mas eu quero que ele faça alguma coisa para mim. Ou seja, esse é o amigo verdadeiro. Com a sinceridade. E ele começa naquele banquete. E Josafá agora, num erro, sem consultar a Deus, diz assim: eu vou para a guerra contigo. Só que Josafá é o quê?
Josafá conhece Deus. Ele olha para Acabe e diz assim: Acabe, tu não tem um profeta aí de Deus não, para a gente consultar primeiro, antes de ir para essa guerra? Acabe diz: eu tenho. Você sabe por quê? Porque crente malicioso tem profeta de estimação, principalmente no YouTube. Eu vou lá ver só o que aquele profeta me fala porque me agrada, né? Tem profeta de estimação. Eu falo com esse daqui porque esse daqui me agrada. O meu pastor eu não ouço, sabe por quê? Porque não me agrada muitas vezes o que ele fala, é porque ele te conhece. Aí Acabe tem profeta de estimação. Ele diz: eu tenho meus profetas. Aí ele compra os profetas dele. Aí os profetas dizem o que ele quer, irmão. Você acha que o profeta de Deus vai dizer o que você quer ouvir? E vai olhar para você e vai dizer: vai tudo bem, você é uma bênção. Você acha isso? Tá lá, irmão, um monte de profeta no palácio dizendo: Acabe, tu é rei mesmo, tu vai vencer, vai pra guerra que tu vai prosperar. Aí Josafá é esse cara aqui, ó, que tem contato com Deus, que tem relacionamento com o profeta de Deus. Ele olha e diz assim: não tem nenhum profeta de Deus aí não? Josafá está dizendo: acho que esses teus profetas aí não estão muito com Deus não. Esses teus profetas aí são meia boca. Hein, Acabe, não tem outro profeta aí? Aí Acabe diz assim: eu tenho um. Tem quanto, irmão? Tenho um. Mas ele não profetiza o que é bom a meu respeito não. Sabe por que não profetiza o que é bom a teu respeito? Porque tu não procura andar também de acordo com a vontade de Deus. A gente quer ouvir coisa boa fazendo coisa errada. A gente quer ouvir coisa boa continuando no erro, né? E a gente quer ouvir coisa boa e diz assim: só tem um, mas ele não profetiza o que é bom a meu respeito não. Aí Josafá, temente a Deus, diz para ele: olha, como tu fala do profeta de Deus, varão, chama ele. O nome dele é Micaías. Micaías foi chamado. Mandaram um mensageiro para chamar Micaías, o profeta de Deus. O mensageiro que foi, chegou lá e disse assim: Micaías, é o seguinte, tem um monte de profeta lá no palácio e eles estão falando bem do rei. Então acho melhor tu chegar lá e falar a mesma coisa, tentando comprar profeta, tentando fazer com que o profeta seja conivente. Mas Micaías é alguém de Deus e disse assim: eu só vou falar aquilo que Deus mandar. Chegou lá, Acabe olha para ele e diz assim: nós vamos para a guerra, nós vamos ganhar. E Micaías fez aquela cara que você sabe, né, de ironia: vai lá, tu vai ganhar, vai lá. Acabe olhou e disse assim: tu tá de brincadeira comigo, né? Fala a verdade. Que chegou lá: tu não quer ouvir o que tu quer? Então pronto, vai lá. Foi assim que Micaías fez. Tu não quer ouvir o que tu quer? Pois é, um monte de gente já profetizou. Vai lá, faz o que tu quer, vai lá. Aí Acabe disse: fala a verdade. Micaías olhou assim: se tu voltar vivo dessa guerra, o Senhor não falou pela minha boca. Eu vi uma grande multidão se espalhando como ovelha que não tem pastor. E o Senhor dizia: volte para cada um para a sua casa. Aí Acabe ficou chateado, mandou prender o profeta. E olha o amigo que às vezes nós arrumamos. Olha o amigo que nós arrumamos, irmã Neia. Você sabe o que Acabe fez? Acabe sabia que ele ia morrer. Ele olha para Josafá e diz assim: vai tu de R$20, eu vou disfarçado. Você sabe o que ele está dizendo? Eles vão procurar matar o rei. Então vai tu, olha só o amigo, morre tu, eu vou me disfarçar. É um amigo tão fiel que ele está dizendo: é melhor tu morrer, vai lá no meu lugar. Que amigo é esse que quer te matar? Preparou uma mesa e agora está dizendo: vai tu lá, morre tu, eu vou me disfarçar e entrar na peleja. A ordem do rei da Assíria foi: não quero que vocês lutem nem contra grande
nem contra a pequena, eu quero que vocês vão direto em Acabe. Ele, sabendo da astúcia, disse: morre tu, Josafá. Que amigo é esse que muitas vezes nós estamos fazendo aliança, quer tua morte, não quer que tu cresça, quer que dê tudo errado, e ainda está dizendo assim: vai tu lá. Irmãos, tem aliança que nós fazemos, que quem nos salva é o Senhor. Quando Josafá entrou na guerra, a Bíblia diz que aquela multidão seguiu só o carro do rei, irmão. Imagine só, um monte de gente aqui, não. A gente quer aquele ali, ó. E adivinha quem é que estava vestido de rei? Josafá. Quando chegaram que iam tacar a lança nele, ele gritou: ei! Quando olharam, viram: não é o rei Acabe, não. Aí a Bíblia diz: então o Senhor deu livramento a Josafá. Não foi por causa dele não, porque a aliança que ele fez foi errada. A sua aliança muitas vezes é errada. Quem está te dando livramento é Deus. A sua aliança que você fez errado, quem está guardando a sua vida é Deus, porque Ele é Deus para te salvar. Ele está guardando a tua vida, está guardando a tua história, está guardando a tua família. Não é porque é por causa de você não, porque a sua aliança foi errada. O que você fez foi errado. Foi Deus que se levantou na batalha e disse: esse não, esse é Josafá, tu não mata ele. Mas sabe o que aconteceu? Um soldado do nada, irmã Rose, pegou a flecha, sabe o que é lançar uma flecha por acaso? A Bíblia diz que aquela flecha lançada por Acabe encontrou um rumo. Você sabe qual foi o rumo que encontrou? Acabe. Porque a palavra do Senhor não cai vazia. Ela vai fazer e ela vai prosperar para aquilo que Deus a determinou. Acabe disfarçado. A Bíblia diz que a flecha entra por entre as coisas das armaduras e fere o rei. Porque tem aliança que nós fazemos, irmãos, apesar de tudo isso que nós lemos, que não agrada a Deus, e Ele nos livra do mesmo jeito. Que hoje nós possamos entender que a gente precisa tomar posicionamento, direcionamento, não ter medo, nem desanimar, pois essa guerra o Senhor estará contigo. Nessa guerra você não terá que pelejar, mas o Senhor te dará vitória. Eu quero que você fique de pé. Nesse momento nós vamos entrar no momento da ceia. Mas o que Deus manda dizer hoje para você é que você precisa se posicionar. O que Deus hoje manda dizer para você: se posicione dentro da sua casa, se posicione no seu trabalho, se posicione diante da sua família, se posicione porque Deus quer te usar. Tenha posicionamento. Não deixe os sentimentos roubarem o teu posicionamento. Não deixe a relacionamento tomarem o seu posicionamento. Não deixa uma guerra tomar o teu posicionamento. Eu gosto de gente que tem posicionamento, né? Eu estou por Deus. Se você quiser viver em Cristo, estamos aqui. Mas se não quiser, eu vou continuar em Cristo. Porque Deus ama quem tem posicionamento. Deus ama quem se posiciona. E quando você se posicionar, diz o Senhor, Ele entrará na peleja dentro da sua casa. No seu posicionamento, o Senhor entrará para fazer a obra dentro do seu lar. Quem ainda não se converteu, por causa do teu posicionamento, o Senhor vai trazer de volta. Quando alguém olhar e vai dizer assim: tu não abre mão de Jesus, não. Ah, então eu quero servir Jesus que nem tu.
Tu não abre mais mão do evangelho, não abro mão de Jesus. Aí vai dizer, então eu quero ser crente. Já que tu não muda, quem tem que mudar é quem? Sou eu, então eu vou ser crente, em nome de Jesus. Através da tua vida, em nome de Jesus.